Boa tarde, peço desculpa. Sim, boa tarde, já posso dizer boa tarde. Obrigada por estarem aqui conosco. Eu gostaria de dar início à próxima sessão, intitulada O Poema Ensina a Cair, conversa sobre poesia, e vou passar então a palavra à moderadora desta conversa, a Raquel Marinho, divulgadora de poesia e autora do podcast O Poema Ensina a Cair. Raquel? Olá, boa tarde, obrigada. Queria, antes de mais, começar por agradecer este convite para estar aqui presente no Green Fest de Valonga, falar de poesia com os dois autores que já vou passar a apresentar. Dizer-vos que, como sabem, o tema do Green Fest deste ano é a economia circular regenerativa e as Nature-Based Solutions, e o que vamos tentar perceber agora com os poetas é de que maneira a poesia se relaciona com estas questões da emergência climática, da importância da relação com a natureza e com a tradição. Mas se calhar, como faz sentido, começamos por apresentar a Filipa Leal e o António Manuel Pires Cabral. Brevemente, Filipa Leal é poeta, jornalista, argumentista e apresenta atualmente o programa Nada Será Como Dante na RTP2 ao lado de Pedro Lamarche. António Manuel Pires Cabral é poeta, romancista, contista, foi professor e animador cultural. Separam-nos 38 anos de vida. Filipa nasceu em 1979, no Porto, e António Manuel Pires Cabral em Chacim, Macedo de Cavaleiros, em 1941. Filipa cresceu no Porto, estudou jornalismo em Londres e agora vive na cidade de Lisboa. António Manuel fez a instrução primária em Macedo de Cavaleiros, o liceu em Coimbra, a cidade onde depois se licenciou em Filologia Germânica. Foi professor em Macedo de Cavaleiros, Bragança, Porto, Torre de Moncorvo, viria a mudar-se para Vila Real depois da Revolução de 1974 e foi essa a cidade onde ficou até hoje. Fala de Trás-os-Montes como a terra a quem deve tudo. Filipa começa um poema num livro com o verso Eu hei de conseguir o regresso à terra. Filipa tem 12 livros de poesia publicados, 2 dos quais finalistas do Prémio Correntes de Escritas e semifinalistas do Prémio Oceanos. António tem 19 títulos de poesia publicados, género literário que lhe deu até agora várias distinções, Prémio Dom Dinis, Prémio Luís Miguel Nava, Prémio PEN Club e já este ano, Prémio Nacional Literário João de Deus. Para ambos, talvez a poesia seja a casa-mãe, mas a verdade é que desbravaram caminho fora dela. Filipa Leal, que se licenciou em jornalismo e fez um mestrado em estudos portugueses e brasileiros, é também argumentista. Destacamos o filme Jogo de Damas, que venceu o prémio Melhor Guião nos festivais de cinema do Chipre e de Copenhaga. António Manuel Pires Cabral trabalhou no Pelour da Cultura da Câmara Municipal de Vila Real, no Grêmio Literário da mesma cidade. Escreveu, além de poesia, 8 livros de contos e 6 romances. A área da ficção também lhe valeu vários prémios literários. Há vários anos, perguntei-lhes o que os comove para uma rúbrica de poesia do Semanário Expresso, com o nome O Poema Ensina a Cair, que de resto perdura até hoje nas redes sociais e no podcast com o mesmo nome e que dá título à nossa conversa de hoje. O António respondeu-me que seria melhor perguntar-lhe o que não o comove. A Filipa referiu a família, o amor, a bondade, a generosidade, tudo o que está fora de moda. Também lhes perguntei para que serve a poesia. O António respondeu para apaziguar sem anestesiar. A Filipa referiu a importância da inutilidade da poesia e passo a citá-la. Para nada e ainda bem. Numa época em que tudo e toda a gente tem de servir para alguma coisa, a inutilidade da poesia é um alívio. É esse não servir. É esse não estar ao serviço que nos salva e que nos cala. Filipa e António, muito obrigada por estarem aqui para conversarmos sobre poesia e sobre a relação poética, a vossa relação poética com a natureza e com a sustentabilidade e com estes temas. O António trabalha muito o tema da natureza na sua poesia, uma coisa que acompanha há muitos anos. A Filipa, como eu disse aqui na apresentação, tem uma relação diferente e se calhar, Filipa, começamos por ti. Este verso que eu referi aqui, que diz eu hei de conseguir o regresso à terra, Filipa, deste poema, que é do livro Fósforos e Metal sobre a imitação de ser humano, já nos diz um bocadinho sobre a tua relação, ou seja, no fundo tu cresceste
nesta zona do Porto, mas com uma relação próxima com a natureza, na medida em que tens uma casa junto à natureza, mas a relação sempre foi dúplice, não é? Tens um bocadinho de receio, digamos assim. Sim. Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigada, Raquel. Que honra estar aqui com a Raquel Marinho e com o enorme poeta que tanto admiro e que hoje pela primeira vez estou a conhecer pessoalmente, e de quem já li vários poemas em várias sessões, também no programa, no Nada Será Acomodante, recentemente, um poema sobre a musa, que publicou na revista Nervo, extraordinário, que acaba a dizer que a musa ao menos podia telefonar, que anda desaparecida, mas que pelo menos podia telefonar. Portanto, muito obrigada, e muito obrigada ao Pedro Notor de Matos e ao Green Fest e a todos que vieram ver-nos e ouvir-nos e que estão a escutar-nos fora daqui também. De facto, Raquel, nós conhecemos muito bem, conhecemos por causa da poesia, e isso é muito bonito. É muito bonito quando a poesia serve, afinal, para alguma coisa, que é para criar amizades como a nossa, e ao fim de, talvez, 12 anos, acho que já podemos considerar-nos amigas com tantas coisas que partilhámos em relação à poesia. Eu não me lembrava dessas respostas que te tinha dado, mas, de facto, a minha relação com a natureza, e quando a Raquel me fez este convite, eu pensei, o António Manuel faz todo sentido estar aqui. Eu, de facto, acho que sou, em quase todos os livros, e partindo sobretudo da Cidade Líquida, assumidamente citadina com tudo o que isso tem de mau também, no sentido em que realmente cresci muito na Quinta dos Avós, aqui para Norte, mas na verdade isso tem, a minha inabilidade de relacionar com a natureza tinha a ver com ser uma criança extremamente medrosa, e portanto eu tinha algum medo dos bichos, eu tinha algum medo do escuro, tinha algum medo daquele silêncio, e portanto havia uma atração por aquele lugar em que os primos me protegiam de tudo, e quando estávamos junto ao tanque da Quinta dos Avós e não faziam, as rãs estavam, cada um dizia, eu sou esta rã, e havia corridas de rãs imaginárias, e na verdade eu também escolhia uma rã e achava que, eu sentia que eu não tinha quase o direito de estar ali, porque eu sentia-me fora do contexto, digamos assim, por ter medo de se a rã saltasse para cima de mim, ou ter medo da rã, e portanto quando eles se atiravam ao tanque, eu estava sempre à espera que me atirassem ao tanque eles, para não ser uma coisa que eu faria de propósito. Isto, pronto, criando uma ideia um pouco infantil e pueril da minha primeira relação com a natureza. Na verdade, eu muito mais tarde percebi, com a conversa que tive com a Raquel para este festival, fui no fundo reler um pouco os meus textos, pensando como é que eu tenho vindo a escrever sobre a natureza, e de facto tenho muitíssimos poemas sobre essa necessidade de sujar as mãos, sobre essa vontade de entender melhor a natureza, de perder o medo de alguma forma da natureza. E há um livro a certa altura em que realmente digo, num dos poemas, finalmente um dia disseram-me que o mar também era a natureza, e eu fiquei muito aliviada. E de facto, a minha relação com a natureza é muito mais com a natureza não de campo, apesar de ter crescido mais próxima do campo, mas acho que tenho uma relação maior com o mar. Mas acho que a minha poesia tem vindo cada vez mais, como tu dizias, e nesse livro mais recente, esse desejo de conseguir o regresso à terra foi por causa de um encontro na Galiza com duas poetas galegas, uma poeta galega e uma poeta espanhola, extraordinárias, em que uma delas é veterinária de cabras, é mais nova que eu, mas é veterinária de uma cabra específica, de uma raça que é a raça florida, apenas. E ela escrevia bastante sobre a natureza, e outra delas escrevia muito sobre o parto da mãe e da avó, como sendo uma vaca a ter outra vaca, coisa que nós, inclusivamente em Portugal, quase que isso serve para insulto. E eu, quando li o livro dela, achei belíssima a maneira como ela fez essa analogia entre os animais e as mulheres e o parto. E, portanto, quando cheguei a Portugal, escrevi esse poema em que desejava quase ser também veterinária de cabras, como eu digo no livro. Quando fui entrevistada para o Expresso, a jornalista perguntou-me, mas está a falar de cabras verdadeiras? Eu disse, claro que estou, porque realmente em Portugal, infelizmente, depois criou-se uma espécie de insulto com nomes de animais tão deliciosos, não é? Portanto, na verdade, eu usei esse poema nesse sentido, uma vontade enorme de regresso à natureza. Eu sugiro, antes de passarmos a palavra ao António, porque acabámos de falar desse poema, esse poema tem duas partes, Filipa, está na página 50, tenho que pôr os óculos, 57, creio eu, exatamente, do Fósforos e Metal sobre imitação de ser humano. Se concordares, tu lês a parte 1 e eu leio a parte 2, pode ser. E é muito curioso também teres falado do mar e dessa aproximação ao mar, de te terem dito que o mar também é a natureza, porque tu tens um poema que é um verso pequeno, muito bonito, que diz só, Senhor, enche o meu quarto de alto mar, que é muito bonito também. Então vamos lá escutar.
Então, o poema chama-se Projeto Político 1, Subir aos Montes. Eu hei de conseguir o regresso à terra, hei de fazer como elas. Elas são sérias de dentro de uma inocência dorida. Estou tão cansada de ironia que hei de conseguir largar o sarcasmo na cidade e ir subir aos montes, como elas. Eu hei de sujar a boca com o leite das vacas, hei de ser veterinária de cabras, hei de devolver a todas a agulha que me espetaram na virilha e chegou ao coração e me salvou. Eu hei de ser galega, portugueses, meus irmãos, e por elas hei de me calar, calar-me definitivamente, salvando-me tanto mais assim, e às cabras, lendo bem, lendo cada vez melhor o manual de intervenção cirúrgica fundamental para salvar cabras de pessoas como eu. Projeto Político 2, pastilhas elásticas. Só não sei quando terei tempo para tudo isso, para sujar as mãos. Há que voltar ao estúdio, há que gravar o programa semanal da televisão. Por enquanto, no aeroporto de Vigo, compro pastilhas elásticas com um novo sabor, a eucalipto. Gosto muito desta ideia. António, vamos então agora falar desta sua relação tão próxima com a natureza, com Trás-os-Montes, com aquela paisagem que acompanha, de facto, a sua poesia. Eu pedi ao António e à Filipa para fazermos uma seleção, e o António foi muito simpático e enviou-me os poemas que achava que, de facto, tinham uma relação mais direta com a natureza, mas a verdade, António, é que se nós lermos os seus livros, quase todos, não é? Em quase todos está essa presença, mesmo que não seja explícita, e muitas vezes é explícita, está implícita. Quer começar por ler um poema, António? Quer escolher um? Pode ser? Sim, pode. Então vamos lá, vamos escutá-lo. Antes de ler o poema, claro. Eu gostava de perguntar à Regi se é possível pôr um bocadinho mais de som, porque a gente, quando chega a uma certa idade, começa a perder faculdades. Uma delas é o ouvido. E realmente tenho alguma dificuldade em acompanhar. Será possível realmente levantar um pouquinho acompanhar-nos. Ok. Obrigada. Pode ser, se calhar o primeiro é muito longo. O que acha de ser o Seara? Pode ser o Seara? Seara, pode ser. Que é muito bonito. Seara, vamos ver se eu descubro a Seara. Seara, é um poema curtinho, de facto. Sim. Mas tem que ver realmente com esta ideia ecológica. Ecológica, cá está. Seara, qualquer lugar onde tenha havido trigo, guarda sempre dele algum sinal que não deixa esquecer a antiga seara, aquela que ondulava aos ventos de maio, igual a um rebanho verde subindo a encosta acima, sem pastor nem cão, nem cães para o guiar. Quem precisa de cães, de guias, quando é maio? Talvez se trate de uma questão de cheiro, ou de algum outro sentido que ainda está por identificar, ou de uma espécie ignorada de memória que se agarra ao lugar e nele persiste. Seja o que for, anda ainda no ar a presença de espigas, mesmo quando o desuso as expulsou e ervas bravas, bravias, lhes tomaram o lugar. E por isso tanto nos magoa toda a terra em que lavoura alguma já não extrai o pão. É muito bonito, António. Eu tive a oportunidade, naturalmente, para fazermos esta conversa, além de reler a vossa poesia, também procurar entrevistas vossas e coisas que tenham dito. E encontrei um texto do António, que de resto, deixem-me dizer-vos, partilha a miúde textos em prosa muito bonitos no Facebook sobre precisamente a relação com a natureza e precisamente a fauna e a flora de Trás-os-Montes. Encontrei uma frase do António que dizia assim: a mim, que não sou biólogo nem ecologista, mas tão só um amante comovido da natureza. Exatamente. É assim. É isso, é exato. Então, e esta ideia de que deve tudo à terra de Trás-os-Montes e de que é um amante comovido da natureza, tinha inevitavelmente de perpassar para a sua poesia, é assim? Eu acho que sim, de facto. Não sei se isto é só dos transmontanos, mas provavelmente não. É capaz de ser dos portugueses em geral e, se calhar, da humanidade em geral também. Mas, pessoalmente, eu sinto uma ligação muito forte à natureza, à terra, nomeadamente a chamada Terra Quente, que é uma zona especial no mapa de Trás-os-Montes, em que nasci.
e que realmente sinto que lhe devo tudo aquilo que sou. E por isso tento, de alguma forma, pagar essa dívida. Eu não diria pagar, diria ir amortizando essa dívida ao longo do tempo. Enfim, oferecendo-lhe a minha poesia, oferecendo-lhe os meus préstimos, tudo aquilo que eu sou capaz. Portanto, é verdade que sim, é verdade que sou um homem profundamente ligado à natureza, um homem de fundas raízes rurais, ligado à natureza, e nunca me canso de realmente exaltar, digamos assim, a natureza e, de alguma forma, protestar. A minha poesia também é de protesto contra a dilapidação da natureza que realmente a que estamos a assistir dia após dia. Isso traz-nos precisamente ao tema do Green Fest e a razão que nos junta aqui, esta ideia de pensar a literatura com a importância de olharmos para a natureza, para a sustentabilidade e para este conceito, podemos dizê-lo em inglês, as Nature-Based Solutions, mas que assim mal traduzido seriam as soluções baseadas na natureza, voltar ao natural. O António, que vive em Trás-os-Montes e tem uma poesia tão atenta ao que se passa, é uma poesia onde também encontramos a dita tradição. E quando falamos desta tradição, não falamos só da natureza, digamos, a trabalhar sozinha. Falamos também da intervenção do homem com a natureza e de algumas práticas que se vão perdendo e que muitas vezes são práticas amigas do ambiente. Tem essa percepção, António, de que é preciso de facto fazer alguma coisa? Se eu bem entendi o que me pergunta, porque de facto continuo com alguma dificuldade em ouvir. Em ouvir. Se bem pretendo. A sua pergunta era, desculpe. Tem a ver com esta ideia de o António estar atento não apenas à natureza, a trabalhar sozinha, mas à natureza com a intervenção do homem. E em que medida é que considera que é de facto preciso recuperar, ou dar importância, ou trazer a lume esta ideia da tradição da natureza, mas com a intervenção do homem, para preservar algumas práticas que se vão perdendo? Eu penso que sim, de facto, a resposta tem que ser sim. Eu contemplo com muito afeto o trabalho do homem na natureza e com alguma inquietação quando olho para, enfim, as aldeias de Trás-os-Montes, que de uma forma geral estão desertificadas ou quase, estão entregues, por assim dizer, aos velhos, de onde os novos saíram e, portanto, onde se respira quase que um ambiente de morte, de fim de ciclo. E, portanto, faço sempre essa ressalva de considerar que o homem tem um papel na sua relação com a natureza e que nem sempre nem sempre o homem considera que esse papel seja importante. E, portanto, às vezes é a própria ação do homem que acaba por dilapidar a natureza. Eu tinha aqui um poema que eu queria ler ainda, se me der licença. Com certeza. Diga-me qual é, só para... descubro. Diga-me qual é que é para eu Vamos acompanhar, ver. Por favor. Este é um poema contestatário, muito contestatário, mas vamos a ele também. Qual é, António? Que é um final inesperado com eucaliptos. Ok. Deixa-me lá encontrar. Justamente, os eucaliptos são, de alguma forma, um símbolo ou uma representação da alienação dos valores tradicionais e da sua substituição por novos valores. Onde havia castanheiros, onde havia carvalhos nobres, árvores nobres, todas elas, hoje começa a haver pinheiro, muito, e sobretudo, e mais grave, começa a haver também eucaliptos. O eucalipto é, por assim dizer, um símbolo, uma imagem que representa esta alienação do homem face àquilo que é o lucro. Quer dizer, as pessoas querem lucrar e, portanto, o eucalipto dá mais rendimento do que qualquer outra cultura e, portanto, toca a fazer cultivo de eucalipto. Simplesmente, ao fazer isso, estamos a dilapidar, se calhar irremediavelmente, a Terra e as virtualidades da Terra e as potencialidades da Terra.
Deixe-me só sugerir-lhe, António, se concordar, este poema tem 4 partes, alternamos a leitura. O António... Está muito bem. Pode ser? O António lê a parte 1, eu leio a parte 2, o António a parte 3 e eu a parte 4. Pode É ser? um bocadinho longo, sim, mas exatamente, vamos fazer assim. Pode ser é mais simpático. É mais simpático. Exatamente. Eu devo dizer que este poema é também, de alguma forma, um remoque contra Bruxelas, que de alguma forma tomou conta da nossa vida e que nos condiciona, enfim, em todos os aspectos da nossa vida. Então eu leio a primeira parte, que é muito curtinha. Esta arrogante Europa faz tudo quanto pode pela rarefação do meu mundo, enquanto não extingue de uma vez por todas e não confisca o sadio exercício da lavoura que pulsa no embalo do sangue do meu povo, mas que, pelos vistos, não é bem o que convém aos abrasivos desígnios de Bruxelas. 2. Bruxelas são os senhores muito respeitáveis que, na mornidão dos gabinetes, parturejam folhas Excel e gravemente decidem quem deve cultivar o quê e quanto e onde. Mas que nunca viram um arado, nem conhecem o esplendor de uma seara posta em movimento pelas brisas de maio. Por outras palavras, Bruxelas vai instaurando nos campos do chamado Portugal profundo um símile de deserto com alguns eucaliptos para disfarçar. É como se nos povoados semeasse areia, que não dá outro fruto senão mais areia, invalidando gente que traz a ausência da lavoura às cavaleiras e se senta, derriada do peso e da idade, nos frios brancos da praça, ao pouco sol de inverno, mesmo que seja verão. Sendo que sempre vai havendo alguém em insurreição tranquila, como este velho lento que passa de enxada ao ombro, a caminho da horta, que lhe dá o sustento e a razão de durar. Fazer de cada português um belga, eis o muito acarinhado projeto da Europa, que aliás parece reservar-nos um lugar a alguns furos abaixo do belga. 4. Mas não sei se essa metódica Bruxelas, que metodicamente se alimenta de números e usa rota e defeca e que sonha espalmar nações com o rolo compressor das suas diretivas e obliterar o diferente que somos uns dos outros e gostamos de ser, não sei, dizia, se Bruxelas será mesmo alguma vez capaz de transformar em belgas agentes do Nordeste, que são só do Nordeste e não repartem com ninguém ser do Nordeste e comem, bebem, respiram o Nordeste e, além disso, querem muito que Bruxelas se lixe. O António, mais vezes... O António... Diga. Aqui está, portanto, de alguma forma, a reação do povo perante os desígnios de E do Bruxelas. poeta. Exatamente. Do povo e do poeta. Mas o poeta é do povo. Diga. O poeta é do povo. Pois, é claro. povo também. Sim, mas eu digo do poeta, ou seja, é a arte a responder à realidade, não é? E a Filipa, vamos passar agora aqui a um poema da Filipa, se concordares, Filipa, que é um poema que se chama Terra Estreita, do livro Fósforos e Metal. Eu agora não sei se tenho aqui a página. Cabeça de manequim enterrada em vaso de flores 2018. Queres que eu te passe? Podes, se quiser. Tens aí? Tenho aqui. Então lês, por favor. Não sei se concordas com esta sugestão. Pode ser? Sim. Então vamos. Portanto, chama-se Terra Estreita. Merecia que me enchessem a cara de terra e nem isso era possível, porque passava os dias fechada na casa sem jardim. Não havia terra ali, nem um vaso, nem uma planta verdadeira. Tudo falso, só ficção. O que mais queria, percebo agora, era ter ido comer mangas lá para fora, as mãos cheias de sumo, os dentes pregados uns aos outros com fios de fruta fina, caramba, fruta daquela que suja a roupa toda. Quem me dera, caramba, uns dias sem palavrões, sem escrever sobre pessoas que não existem, uns dias de praia com pessoas que existissem como eram e não como eu escrevia que elas fossem, caramba. Não é a terra que é estreita, sou eu. E no mesmo livro tem um poema pequeno, creio que mais à frente. Este poema fala de uma ideia que eu gosto muito, que é pregados uns aos outros cheios de fios de fruta fina. E no mesmo livro tem este sobre as pessoas que não dão laranjas. E diz assim, cheira bem junto à ria.
Não sei se é das laranjeiras, não sei se estas árvores são laranjeiras, não sei distinguir as laranjeiras quando estão sem laranjas. O mesmo me acontece com alguns livros e com algumas pessoas. É muito bonito, Filipe, eu gosto muito. Então, esta ideia da terra estreita, de merecia que me enchessem a cara de terra, passava e esta ideia de querer regressar, não é? Nem havia terra ali, nem um vaso, nem uma planta, tudo falso. O que mais queria, percebo agora, era ter ido comer mangas lá para fora. Portanto, de facto, nós acompanhamos uma ideia de aproximação, não é? Sim, e este livro já é dos mais recentes que publiquei. O meu penúltimo livro de poemas e, na verdade, foi escrito curiosamente antes da pandemia e antes das quarentenas, e essas sim ainda me deram uma maior urgência de regressar à terra, a essa terra dos meus avós, a sujar as mãos, digamos assim. E este livro já vinha nisso, já vinha com essa necessidade, e o que tentei fazer, na verdade, com essa vontade de sujar as mãos, com essa quase noção de que a literatura em si, quando não se vive junto à terra, quando se está numa cidade, há momentos em que é muito... é um processo demasiado solitário e demasiado cerebral, pode tornar-se demasiado cerebral. E, portanto, este livro começa com uma exposição de escultura imaginária em que eu descrevo o material de cada poema, como se cada poema pudesse ser uma escultura com a qual eu tivesse realmente sujado as mãos e, portanto, tem a indicação do material como se estivéssemos num museu a ver uma exposição, que poderá ser bronze ou poderá ser ossos e não, plástico não tem. Não, o Green Fest pode estar sossegado. Agora estou sem óculos. Mas de facto surgiu muito dessa necessidade de regressar à terra, de alguma forma, não é? De voltar a olhar para a natureza com outra maturidade, com menos medo. Desculpa interromper-te por usar essa palavra, só porque vem mesmo aqui à tarde. Foi-se num outro livro teu, mais antigo, chamado Vale Formoso, agora falaste do medo, tens um poema pequenino que diz: no Vale Formoso vou perdendo o medo do Vale Formoso, vou apanhando flores, vou-me juntando sem vergonha às andorinhas. Ou seja, reforça esta ideia de que é um caminho que vens fazendo, não é? Sim, de certa forma, em alguns dos primeiros livros, a minha relação com a natureza punha-me a mim num lugar extremamente frágil, autoirónico e um bocado até patetado, digamos assim, de uma pessoa que não sabia relacionar-se com a natureza como desejaria, como os meus primos, por exemplo, conseguiam, ou os meus irmãos. E na verdade, nos livros, acho que nunca perdi de facto, e achei curioso quando tu me chamaste para este festival, pensei porque eu nunca perdi essa vontade de ir escrevendo sobre a minha relação com a natureza. E esse livro, por exemplo, Vale Formoso, que é sobre um lugar no campo, no fundo todo ele me põe nesse lugar de tentar descobrir a natureza e tentar integrar-me nela sem medo e sem vergonha, de alguma forma, como se também pudesse pertencer, claro, mesmo que tardiamente, a essa relação com a natureza. António, vejo que estava a tomar umas notas. Quer acrescentar alguma coisa agora? Eu não sei se será oportuno, mas... E é capaz de ser até um bocadinho lateral em relação àquilo que estamos a tratar. Mas eu gostava de dizer, estamos num fórum sobre sustentabilidade e gostava de dizer que os poetas podem ser grandes aliados de quem defende a sustentabilidade. E às vezes encontramos em poetas, até de séculos passados, textos onde é possível ver uma luzinha de apoio, por assim dizer, à sustentabilidade. Eu gostava de chamar a atenção para um poema de Guerra Junqueiro. Sabem todos quem foi Guerra Junqueiro, naturalmente, um grande poeta que tem duas faces totalmente opostas. Por um lado é um fundibulário, portanto, ataca ferozmente a igreja, o trono, etc. E por outro lado é um poeta, digamos assim, comovido, um homem da natureza, um homem que realmente... enfim, não, deixa de ser o tal fundibulário para ser um homem absolutamente quase meigo, digamos assim. E ele tem um poema chamado O Melro. Este que é um poema comprido, não vou ler naturalmente, sim, vou ler apenas a parte final, muito pouquinha, mas certamente leram todos o poema O Melro, que é a história de um padre-cura da aldeia que vê o mundo à luz do Velho Testamento. E está convencido que os melros lhe estragam as colheitas, que prejudicam as colheitas. E então um dia encontra um ninho de melro, com melrinhos lá dentro, e resolve tirá-lo porque vai comê-los com chouriço. Com chouriço. A cozinheira diz que tem um dedo formidável para isso. E pô-los numa gaiola.
E perdão, um dos progenitores dos melros acabou por encontrá-los, não os viu no ninho, mas foi encontrá-los na gaiola. E, naturalmente, tem depois ali uma apóstrofe sobre a liberdade e sobre, digamos, o livre pensamento, e acaba por ter um ato que é considerado, parece que é corrente na natureza, em certas espécies de animais, de aves, que é matar os próprios filhos com administrar-lhe uma ervazinha qualquer que eles conhecem e matá-los dessa forma, porque é preferível morrer do que viver em cativeiro. Pensa ele, naturalmente, e pensa bem. Ora, o padre cura, quando assiste a essa cena, fica realmente totalmente devorado, e então tem umas exclamações que eu gostava, isso sim gostava de ler, é muito pouquinho, que é muito pouquinho, que é isto assim: e o velho abade, lívido de espanto, exclamou afinal: tudo o que existe é imaculado e santo. Há em toda a miséria o mesmo pranto, e em todo o coração há um grito igual. Deus semeou de almas o universo todo. Tudo o que vive ri e canta e chora. Tudo foi feito do mesmo lodo, purificado com a mesma aurora. Por aí adiante, e depois a parte final mesmo, que é aquela que eu digo que de alguma forma é um cântico, é um hino à sustentabilidade. Diz ele assim: e arremessando a Bíblia, o velho abade murmurou: há mais fé, e há mais verdade, há mais Deus com certeza, nos cardos secos de um rochedo nu, que nessa Bíblia antiga. Ó natureza, a única Bíblia verdadeira és tu. Realmente esta é uma tirada que realmente podia ser bonito. Na boca, podíamos ouvir na boca de qualquer, enfim, adepto da biodiversidade, que é um dos aspectos com os quais a sustentabilidade está ligada. Portanto, gostaria de deixar essa imagem que às vezes, procurando bem em poetas que já passaram, encontra-se realmente um momento ou outro em que a sustentabilidade, a biodiversidade, enfim, e a ecologia, por assim dizer, em termos genéricos, tem o seu lugarzinho também. E isso remete-nos, António e Filipa, para um pedido que eu vos fiz. Eu pedi-vos para escolherem, não na vossa poesia, mas noutros poetas, um poema que estivesse relacionado com o tema que nos traz aqui. Já lá vamos para fechar. Antes disso, António, porque a natureza, a tradição, às vezes a natureza ultrapassa este conceito natural, digamos assim, e também é antropológica, e a tradição é muito importante manter. Eu queria falar-vos e queria que o António nos falasse brevemente deste projeto que eu conheci há uns anos quando visitei o António para lhe fazer uma entrevista e fiquei muito empolgada com ele. É uma coisa que se chama Dicionário de Regionalismos de Trás-os-Montes e Alto Douro, Língua Charra. São 2 volumes. É um projeto no qual o António trabalha há muitos anos e que tem, digamos, imensos regionalismos desta zona do país, da zona de Trás-os-Montes e Alto Douro. E eu tinha-lhe pedido, António, para nos escolher um regionalismo. Já lá vamos. Antes disso, fale-nos porque é que se deu a este trabalho de tantos anos de recolher os regionalismos. Raquel, isso é uma das várias facetas da dívida que eu entendo que tenho para com a Terra, neste caso para com os homens que habitam na Terra e dentro enfim, desse panorama humano, na sua literatura, na sua linguagem, na maneira como se exprime. E de facto, nasci na aldeia, tenho os ouvidos cheios de palavras que só na aldeia é que se usam, portanto que são regionalismos. E um dia pensei que seria mais um serviço que prestava à minha terra e à minha gente, tentar fazer uma espécie de dicionário, um dicionário o mais completo possível, de regionalismos que se usam lá em Trás-os-Montes e no Alto Douro, de alguma forma são regiões irmãs. E assim fiz. E fui, ao longo de 30 anos... Atenção, não foram 30 anos só dedicados a isso. Claro. Mas de quando em quando, ao longo de 30 anos, eu atirava-me a isso. E realmente consegui fazer um levantamento de mais de 20 mil regionalismos,
Hoje em dia tenho levado esse trabalho um bocadinho mais longe, já são se calhar Já tem no 30 computador mil, mais, não é? Mais do que os que estão aqui. Exatamente. Tem lá em casa no computador. Exatamente. Em 2 volumes grossíssimos que ali estão, e que de alguma forma são não apenas um dicionário vulgar, porque um dicionário vulgar dá-nos uma palavra e depois a sua definição. Mas eu vou mais longe do que isso. Não me chega a dar a definição. Quero também, por exemplo, fazer abonações das palavras. Se a palavra existe, por exemplo, numa quadra popular, essa quadra está lá para que se veja que ela é usada, essa palavra é usada pelo povo. E por aí fora. Portanto, é exatamente um trabalho que é totalmente diferente do habitual e que nos leva um bocadinho mais longe do que o que é habitual. Eu penso que a Raquel me tinha pedido para eu ler um dos verbetes, que nos dá a ideia, de facto, de como é complexo este dicionário. Quer do volume 1 ou 2, António? Volume 1 ou 2? Quer do A a E ou do F ao Z? É. Então é este. Vou-me levantar. Tenho de pegar aqui no microfone. Vamos lá. Muito obrigado. Então, eu ia ler aqui um verbete que realmente nos dá a noção de que género de trabalho é este. Porque, digamos assim, ele vai ser completado. Provavelmente será, não sei, porque editar isto é muito caro e os editores fogem deste tipo de coisas, mas eu estou com a intenção de doar este trabalho todo ao Instituto Politécnico de Bragança, à Escola Superior de Educação, e eles depois farão o que entenderem disto. Mas para que vejam realmente até que ponto é que é esta banana, até que ponto é completo este dicionário, eu ia ler o que significa a palavra estadulho, que provavelmente não conhecem, mas eu vou-lhes ler e depois ler tudo mais que se associa à palavra estadulho. Portanto, tudo aquilo que eu considerei que era importante dizer a respeito da palavra estadulho. Ora bom, estadulho, o significado da palavra é cada uma das varas colocadas ao alto que ajudam a formar a caixa do carro de bois. Os carros de bois, como sabem, têm uma espécie de estadulhos, ou foeiros também se chamam, que servem para amparar a carga. E depois digo onde é que aparece a palavra. Aparece em Pereira, aparece em Barreiros, são tudo autores, aparece em Montalvão, Machado, aparece na revista Telos, por aqui fora. Depois significa também uma derivação desse primeiro significado, um varapau, um qualquer varapau é um estadulho também. E a respeito de varapau, há uma quadra popular onde a palavra estadulho, e eu vou lê-la, aparece aqui, eu vou lê-la. A folha do castanheiro, quando cai, não faz barulho. Se me persegues os passos, vais corrido a estadulho. E também, em Miguel Torga aparece a palavra, pois também aqui aparece uma citação de Miguel Torga. Diz ele, com unhas para varrer a estadulho, a feira de São Lourenço. E depois diz-se que o estadulho é ainda qualquer pau de grande dimensão. E conta sem grijó. E agora vou ler. E peço um bocadinho de indulgência para uma palavra que aparece aqui, mas tem que ser, não posso ignorar. Conta sem grijó, Macedo de Cavaleiros, que nos preparativos para a procissão se notou que uma imagem não parecia muito segura no seu andor. Olhai, a Nossa Senhora parece que abana, observou alguém. E replicou o mordomo da festa. Pois se abana, que não abana. Que bom estadulho tem metido pelo seu santíssimo cu acima. E depois há mais uma série de expressões onde entra a palavra estadulho. Por exemplo, estadulho de volta. É cada um dos estadulhos dianteiros um pouco arqueados para fora, para se poder acondicionar mais carga. A expressão ter um estadulho no peito, que significa ser pouco ativo, nomeadamente em tarefas que exijam dobrar as costas. Também se costuma dizer às vezes, olha, aquele fulano tem um estadulho no peito, ou então engoliu um garfo, também se costuma dizer às vezes. E pronto. E é isto. Portanto, estão a ver como de facto é algo mais do que um simples dicionário. É um dicionário que
recolhe toda a informação possível sobre as palavras que são recolhidas. É, portanto, uma obra que não tem paralelo. Não tem paralelo Não e a tem mim paralelo. parece-me uma preciosidade e algo que deve mesmo estar disponível para todas as pessoas e, portanto, espero muito, António, que de facto a Biblioteca de Bragança possa fazer alguma coisa com o seu dicionário. Agora, como eu vos tinha dito e vos tinha pedido para escolherem um poema de outra autora, Filipa, curiosamente, há um dado biográfico engraçado, escolheu, não é esta, peço desculpa, Filipa, escolheu a Florianáusea do Carlos Drummond de Andrade e o António, um poema do António Cabral chamado O Luxo do Lixo, tão adequado para vocês lerem, são as vossas escolhas de outros autores, que de resto eu também fiz isso porque o podcast do Poema Ensina a Cair, como vocês sabem, é precisamente esse o desafio que faz aos convidados, é pedir às pessoas para escolherem os poemas da vida delas, no caso, não é os poemas da vossa vida, mas é fazer-vos esse desafio de vos pedir poemas relacionados com o que nos traz aqui. Filipa, queres ler a Florianáusea? Já falamos dessa escolha. É muito curioso porque quando nos conhecemos, é muito interessante, por acaso, dar essa nota aqui. Eu conheci a Filipa quando fizemos uma tertúlia em 2010, lá em Lisboa, sobre poesia, e a Filipa foi uma das convidadas, e a Filipa já na altura falou deste poema, e marcou-me imensa a escolha da Filipa, e agora, 12 anos depois, cá está. Portanto, às vezes os poemas de que nós gostamos permanecem mesmo connosco. É verdade, eu não me lembrava de todo que eu tinha escolhido já para ti, mas na verdade é deste livro, deste poema, que sai a epígrafe do meu primeiro livro de poemas, talvez, que se chama Talvez os Lírios Compreendam, portanto, já aqui uma referência para a natureza. O poema chama-se A Florianáusea e é, de facto, um poema que me acompanha há muitos anos. Perceberão porquê, sendo eu, de facto, uma citadina que quer muito relacionar-se com a natureza. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até ao enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre? Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O poeta pobre, o tempo pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos. Outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. É tão bonito esse Carlos poema. Drummond de Andrade. Também é uma boa metáfora, não é? Portanto, lá está, tem essa ideia da cidade, da urbe e da flor a romper. Uma das coisas que eu acho mais extraordinárias neste poema, que me encantou aos 20 anos e passaram já mais 23, é a ideia de uma flor poder, apesar de ser feia, ser qualquer coisa que te pode parar, travar na loucura da cidade, no cinzento de uma cidade, no excesso de uma cidade,
de repente esta ideia de poeta, que também às vezes tinha uma pedra no meio do caminho, não é? Exato. Mas neste caso ter uma flor no meio do caminho, e a ideia dela poder furar o nojo, o tédio, o ódio, e de ser simplesmente uma flor, uma forma insegura, e de poder romper todo aquele betão. Eu acho este poema muito, muito, muito bonito e muito significativo do que é viver numa cidade e com o tempo começar a estar cada vez mais carente dessa relação com a natureza. E é muito interessante também a ideia de pensarmos que podemos construir, podemos usar o botão, podemos fazer o que fizermos, a natureza há de sempre tem romper. sempre mais força, há de sempre romper e terá sempre mais força. Façamos nós o que fizermos. O António tem uma sugestão eu não conhecia esse poema, creio que é mesmo adequado para o sítio onde estamos. Quer falar-nos desse poema? Uhum. Então, chama-se O Lixo... O lixo do luxo. Perdão, o luxo do lixo. O luxo do lixo. Ora bem, devo dizer alguma coisa sobre o poeta, muito rapidamente, mas convém dizê-lo. É António Cabral, que se chama, de alguma forma é homónimo da minha pessoa, mas era mais velho que eu, já faleceu. Foi uma figura importante em Vila Real, nomeadamente nos anos 60 do século passado, em que floresceu em Vila Real um movimento chamado Setentrião, que foi um movimento importantíssimo, cultural importantíssimo, que reunia figuras como, por exemplo, Eurico de Figueiredo, António Barreto, etc., que eles eram de Vila Real. E o António Cabral era, por assim dizer, um mentor desse movimento setentrião. Era um homem, ele era padre, depois, como se costuma dizer, despadrou e casou, e foi um homem sempre de esquerda, portanto, com grande coerência de pensamento, um homem de esquerda. E tem realmente este pequeno texto que foi escrito a meu pedido quando eu estava a organizar uma antologia escolar e precisava, de facto, de um texto sobre o lixo. O lixo é um dos inimigos da sustentabilidade, como naturalmente concordarão comigo. E então eu disse isto a António Cabral: vais-me fazer o favor de fazer um poema propositadamente para a minha antologia. E ele fez. E é um poema onde, de facto, vai enumerando o lixo e, de alguma forma, nos vai deixando a impressão de que o lixo é uma coisa nociva e que é preciso olhar com atenção para o lixo. O luxo do lixo. Plásticos e latas, nós de gravatas. Eis o luxo do lixo no canto que eu canto. Moscas voando rentes a caras de presidentes. E gatos e gatas que passam muito bem sem ratos. Plásticos e restos de sonhos indigestos. Num fragmento de porcelana preta, este nome, Julieta. Velho que vai a passar, pergunta se pode levar. Pergunto eu, será este o Romeu? Plásticos e rolhas, livros sem folhas, livros meio queimados, já que feitos, desfeitos aos bocados. Ali uma formiga arrasta a barriga, entre borrões e letras cor de mora. Será ela a escritora? Plásticos e ossos, nunca sejam os nossos. Este avião sem asa não mais subirá ao telhado da casa. Também um poema que ali está, amortalhado num lacinho de tafetá. Eis o luxo do lixo, no canto que eu canto. Obrigada. Há esta ideia também muito interessante do Manuel de Barros, o poeta brasileiro, que vivia numa fazenda no Mato Grosso do Sul, e aliás faz um elogio da natureza, também como o António, em toda a sua poesia. E ele tem um verso que diz: o que é bom para o lixo é bom para a poesia, que também é interessante, não é? Esta ideia do que é normalmente que é um desperdício, que as pessoas não ligam, depois os poetas aproveitam e trabalham. Já me fizeram um sinal, nós temos de nos despedir, mas eu também queria ler-vos aqui um poema, não dos nossos poetas convidados, fazer o mesmo exercício, mas sim do Alberto Queiro, do heterónimo do Fernando Pessoa, do campo, não é? Do guardador de rebanhos, e é um dos poemas dele que diz assim, é pequenino, diz assim: se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol e a chuva,
quando falta muito, pede-se. Por isso, tomo a infelicidade com a felicidade naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. E que se assim é porque é assim. Filipe e António, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada ao Green Fest.